Sabemos que o amianto foi utilizado pelo homem há mais de 5 mil anos. Existem peças de cerâmica da época neolítica, da era neolítica, em que o amianto está presente nessas peças. Na Europa, a sua utilização máxima ocorreu ali entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a nona década do século passado. Porque é que houve uma crescente utilização a partir de certa altura? Porque para aquelas funções que se pretendiam era, digamos, a forma mais barata do que através de produtos sintéticos que ficariam muito mais caros para produzir os mesmos efeitos que o amianto. Foram utilizados na construção civil, muito, a forrar tubagens para distribuição de água, depósitos de água, construção de tetos falsos. Foi também muito utilizado na construção naval, na indústria automóvel e ainda, por exemplo, para forrar, evitando a propagação de altas temperaturas, para forrar fornos de fundição, por exemplo, de metais, os chamados altos fornos. Por aí também se verificou uma profusão na sua utilização. As propriedades que fizeram com que ele, amianto, tivesse esta divulgação tão acelerada eram sobretudo a grande elasticidade, a grande resistência à erosão química, a altas temperaturas ou à atividade elétrica. Só para dar uma ideia, um exemplo que só alguns conhecerão, no século passado, na Fórmula 1, chegou a ser utilizado o amianto para forrar os fatos dos pilotos, porque no caso de haver um acidente com um incêndio, a propagação das chamas ficava, digamos, interrompida pelos fatos que eram forrados a amianto. Depois tudo isso foi interrompido. A via pela qual o organismo humano é atingida pelas fibras do amianto é a via inalatória. Daí que faça sentido que sejam no aparelho respiratório a maior parte das doenças causadas pelo amianto. É o que iremos nos próximos slides apresentar, falando das doenças mais comuns, principais quadros clínicos e alguns exames úteis no seu diagnóstico. O amianto é uma designação comum que engloba 6 minerais naturais fibrosos e convém referir que, embora uns sejam muito mais utilizados que outros, qualquer um destes minerais pode causar doença no ser humano. Como o amianto atinge o nosso organismo, principalmente pela via inalatória, também é previsível que seja, principalmente a nível do aparelho respiratório, que se encontrem as doenças mais comuns causadas pelo amianto. Como vemos aqui em baixo, em outras doenças, alguns autores alguns investigadores põem em dúvida o aparecimento de alguns destes tumores se foram causados pelo amianto. Acontece, entretanto, que na parte respiratória podemos dividir em vários grupos, mas eu diria que as situações benignas e as situações malignas são as duas grandes divisões da patologia respiratória causada pelo amianto. Vemos nas doenças benignas, eu diria que é um excesso de otimismo, porque, como veremos adiante, mesmo aquelas que são doenças consideradas doenças benignas causadas pelo amianto no pulmão, de benigno têm muito pouco. Veremos então no grupo das doenças benignas, das doenças respiratórias, as doenças benignas da pleura, o derrame pleural recidivante, o espessamento pleural difuso, as placas pleurais e a atelectasia redonda. Falarei sucintamente sobre cada uma delas mais adiante. Depois temos uma das consequências mais temidas do aparecimento, da exposição aos asbestos, que são a fibrose pulmonar, conhecida por asbestose, e o cancro do pulmão.
Por último, aquele que é, digamos, o mais fácil de diagnosticar, mas é talvez o mais terrível na sua evolução clínica, que é o mesotelioma maligno da pleura. As outras doenças escapam um pouco ao âmbito desta conversa, ficam aqui apenas referenciadas. No grupo das doenças benignas da pleura, temos o derrame pleural recidivante como um dos exemplos. As fibras de amianto que estão na atmosfera são inaladas, vão pelas vias aéreas, atingem o tecido pulmonar e depois, como que, servindo-se de fenómenos de diapedese, vão atravessar o tecido e atingir mesmo a pleura. Aí funcionam como um corpo estranho e provocam uma reação inflamatória que, na sua primeira fase, pode, antes de vir a dar calcificações e outros fenómenos mais tardios, pode vir a dar a ocorrência de líquido entre os folhetos da pleura. A pleura é, portanto, uma espécie de saco de plástico que envolve, como se fosse um saco de plástico que envolve o pulmão, tem dois folhetos e entre esses dois folhetos o líquido, por um processo inflamatório, vai se acumulando e, como se pode ver aqui do lado esquerdo nesta radiografia, esta mancha branca no pulmão do lado esquerdo, nós verificamos que é a presença de líquido que vai obrigar o pulmão a retrair-se e, se for muito grande, acaba por provocar dificuldades na respiração e essas dificuldades levam à dispneia, à falta de ar, quando se faz alguns esforços. Obriga, muitas vezes, a fazer toracenteses, isto é, drenagem do líquido através de uma agulha, para que o pulmão volte a expandir e a pessoa tenha a sua função respiratória reposta. Pouco tempo depois, em alguns casos, embora a periodicidade seja variável, pode ocorrer novo derrame e esta repetição das toracenteses tem um risco acrescido de poder ocasionar infecções graves por toracenteses repetidas. Os sintomas são normalmente os sintomas da dispneia progressiva, da tosse irritativa e, portanto, a radiografia do tórax é normalmente mandatória e na radiografia vê-se o derrame. A exposição como antecedentes de profissionais, a exposição ao amianto e as alterações na radiografia dão uma suspeita fortíssima e depois começam uma série de exames para tentar excluir que haja outras causas para esse derrame. Pode ser um tumor, pode ser uma tuberculose, pode ser outras coisas, outras patologias, mas o que é facto é que obriga a uma série de exames. Continuando no grupo das doenças benignas da pleura, temos aqui dois outros exemplos, espessamento pleural difuso e placas pleurais. Na radiografia do lado esquerdo, nós vemos o pulmão de um lado e do outro como que está, na sua periferia, está sublinhado, que é, no fundo, um envolvimento do pulmão por placas pleurais que não deixam o pulmão distender. Na TAC, é mais em pormenor, também aqui apontado por estas setas vermelhas, temos zonas mamilonadas da pleura, que são uma versão diferente, uma visualização, digamos, diferente da mesma alteração que vimos na radiografia anterior, agora num plano de TAC. E aquilo que nós vemos nestas situações muito exuberantes, quando vão evoluindo, é que a função do pulmão fica perdida, a quantidade de oxigênio no sangue vai baixar porque o pulmão não consegue fazer a sua função de ir buscar à atmosfera o oxigênio e levá-lo até ao sangue. Estes doentes têm como sintomas dominantes uma falta de ar com caráter progressivo, dispneia de esforço progressiva, tosse irritativa e, às vezes, também dor torácica de natureza pleurítica devido a estas lesões. Do lado direito temos uma outra alteração também devido a placas de calcificação da pleura, mas que são apenas localizadas junto à parte inferior do pulmão, mesmo sobre o diafragma, e que são discretas, de tal maneira que não produzem, às vezes, durante muitos anos, não produzem sintomas. São aquelas placas que estão ali dentro daqueles ciclos vermelhos. E são apenas encontradas numa radiografia ocasional, que possa ter sido até efetuada por outra razão. Os sintomas dominantes desta patologia são a dispneia de esforço, como se pode ver na dificuldade representada por este indivíduo a tentar subir umas escadas, a tosse irritativa do lado direito, ou também a dor pleurítica, uma dor torácica de caráter pleurítico. Quando a pessoa respira, dói muito mais intensamente. Finalmente, a atelectasia redonda, no fundo, também tem, na maioria das vezes, uma disposição setentrional,
como as placas pleurais, isto é na parte mais inferior do tórax que aparecem perifericamente essas zonas de atelectasia, que são zonas de retração fibrótica da pleura que envolve parênquima, que depois fica ali encarcerado com pequeninas bolas nos andares inferiores do pulmão e periféricas que simulam tumores do pulmão e, no fundo, são atelectasias redondas. A asbestose é uma fibrose pulmonar provocada pelo amianto e o que vai acontecer é que as fibras, penetrando no pulmão, vão provocar um processo inflamatório e, na consequência disso, uma fibrose, um espessamento da membrana através da qual se fazem as trocas gasosas, isto é, a passagem de oxigênio da atmosfera para o sangue ou a eliminação do anidride carbónico que é produzido no metabolismo do sangue depois para ser na expiração deitado para o exterior na atmosfera. Acontece que a presença do amianto no pulmão provoca um processo inflamatório com espessamento desta membrana e esse espessamento traduz-se numa dificuldade das trocas gasosas. A radiografia do tórax em cima e as imagens de ataque em baixo mostram esta malha muito acentuada que existe nas três imagens e, no fundo, é a expressão radiológica da fibrose, do espessamento do interstício do pulmão. Na asbestose é muito importante fazer o estudo funcional da respiração. Esse estudo faz recurso de aparelhos, equipamentos mais ou menos sofisticados e através de algumas manobras nós conseguimos quantificar o tipo de restrição que o pulmão tem, a perda de elasticidade que ele tem na sequência da fibrose causada pelo amianto, a diminuição da difusão dos tais gases e, finalmente, através do estudo da quantidade de oxigênio no sangue, fazer a determinação se já há determinação de uma eventual insuficiência respiratória, isto é, já não existe a quantidade normal, que era previsível aquela pessoa ter, de oxigênio no sangue. Para ajudar no diagnóstico e depois para estudar a evolução da doença, o estudo funcional respiratório é fundamental. No início da asbestose, as alterações funcionais ainda podem não ser evidentes e por isso temos que provocar com prova de esforço o organismo e detectar então aí de uma forma mais precoce algumas falências nas trocas gasosas. Portanto, a ergometria pode servir para detectar de uma forma mais precoce uma hipoxémia que já é devida a uma fibrose provocada pelo amianto e que não era detectável quando o doente estava em repouso. Nas formas mais avançadas da doença, da fibrose provocada pelo amianto, o doente pode já ter insuficiência respiratória, isto é, o oxigênio que capta da atmosfera já não é suficiente, tem que ter suplemento de oxigênio, o que pode ser feito em meio hospitalar ou, agora mais modernamente, com trollers que se podem transportar de forma simpática no ambulatório, fazer sempre o suprimento de oxigênio para que possa realizar os esforços sem dificuldade. O diagnóstico das doenças ligadas ao amianto nem sempre é fácil. Desde logo porque o período de latência entre a exposição e o aparecimento das queixas pode ser muito longo, algumas décadas. Depois porque algumas vezes as pessoas acabam por não saber que estão expostas. É um clássico das aulas de medicina, quando se fala da asbestose, falar da fibrose provocada pelos asbestos a uma senhora que, fazendo a lavagem e o tratamento das roupas do marido que trabalhava na construção naval, acabou ela por ter uma fibrose pulmonar que era devido às fibras de amianto enquanto estava a manipular e a lavar a roupa do marido, a roupa do trabalho, de trabalho do marido.
A radiologia tem um papel importante, mas não, as alterações muitas vezes de fibrose, por exemplo, ou de tumores, acabam por não ser específicas, não têm a especificidade para o amianto. E então é preciso recorrer a outras maneiras. A função respiratória, como eu também disse antes, nem sempre é muito específica para esta doença. Qualquer fibrose pode dar as alterações funcionais que eu já tinha referido sumariamente em diapositivos anteriores. Portanto, o material de biópsia é aquele que pode eventualmente definir bem e concretizar o diagnóstico. Seja ele obtido por endoscopias, em que a broncoscopia, que é a passagem de um aparelho pelas vias aéreas até atingir o pulmão e depois aí fazer com uma pinça uma pequena biópsia, recolher esse material para a anatomia patológica, ou através de peças cirúrgicas, isto é, o indivíduo vai para o bloco operatório, é feita uma toracotomia, o pulmão é exposto, retira-se um pouco do pulmão, manda-se para a anatomia patológica para fazer o diagnóstico. Como se pode ver aqui nesta imagem, é interessante que depois na anatomia patológica se visualizem material birefringente com aquelas fibras que se vêem aqui, de asbestos, e com o processo de fibrose à volta, e este sim é uma alteração anatomopatológica indiscutível e que não deixa dúvidas. Em seguida, o cancro do pulmão. De referir que a latência entre a exposição e o aparecimento dos primeiros sinais ou sintomas de cancro do pulmão pode ser de 25 ou mais anos. Há mesmo casos descritos de aproximadamente 50 anos entre a exposição e o aparecimento da doença. Os fatores de risco para o cancro do pulmão são os mais diversos, mas sem dúvida que não podemos esquecer que o tabaco, a exposição ao fumo do tabaco, é uma das principais e mais importantes causas etiológicas para o aparecimento do cancro do pulmão. Mas também existem, entre outras que aqui estão mencionadas e que não vou estar exaustivamente a enumerar, existem os chamados carcinogénicos respiratórios ocupacionais, em que já referi também alguns casos em slides anteriores, a construção naval, a indústria da construção civil, a indústria automóvel e outras estão na liderança das exposições ocupacionais responsáveis pelo aparecimento de cancro do pulmão. Aqui o exemplo do Teatro Nacional Dona Maria II é para lembrar que às vezes é óbvio que podemos ter uma relação causa e efeito bem estabelecida e objetiva. Estas telhas e as condutas forradas pelo amianto para transporte de água, etc., que já falámos, são exemplos de fácil correlação, mas noutros as coisas não são tão evidentes. O Teatro Nacional Dona Maria II representa precisamente um dos casos em que parece não ser tão evidente. Mas, como todos se recordam, talvez, ou muitos se recordam, este teatro esteve em Lisboa sem trabalhar, sem funcionar durante alguns anos para haver uma série de remodelações e para remover todo o amianto que lá havia. E, portanto, não admira que tivesse existido atores que, trabalhando lá durante muitos anos, viessem a sofrer mais tarde as consequências da exposição ao amianto, nomeadamente com o aparecimento de mesotelioma. Eu cheguei a ser médico que seguiu um dos atores que ali trabalhou e, portanto, atesto essa factualidade. Uma pessoa com cancro do pulmão pode ter um quadro clínico bem diferente de outra com uma patologia semelhante. As queixas são, sobretudo, devidas ao crescimento local do pulmão, que vai, de certa maneira, interagir com outros órgãos ali próximos, ou a metastização à distância, ou ser dominado por alterações gerais que, como por exemplo uma anemia que não tem explicação possível, aparente, digamos, ou fadiga inexplicável, emagrecimento também, a perda de peso é inexplicável, pode ser a primeira expressão de cancro do pulmão. Em relação ao cancro do pulmão, os sintomas devidos ao crescimento local do tumor são sobretudo a tosse,
a dor torácica, a toracalgia, e algumas vezes também, de forma mais exuberante e assustadora, as hemoptises, isto é, a emissão de sangue na expectoração, ou mesmo sangue em grande quantidade que sai espontaneamente sem vir misturada na expectoração. Depois há outros graus de dispneia e outros sintomas que podem ocorrer, mas estes são, digamos, os mais persistentes e aqueles que são mais comuns. Depois de se atender às queixas do doente e de fazer o exame físico, normalmente as suspeitas que possam existir põem-nos perante a necessidade de requisitar alguns exames complementares de diagnóstico para confirmar a nossa suspeita diagnóstica. E desses exames à cabeça vem a radiografia, os exames radiológicos. Radiografia de tórax, tomografia TAC computadorizada, conhecida vulgarmente por TAC. Hoje já não é TAC, não é uma tomografia axial computadorizada, como foi noutros tempos. A ressonância magnética e ainda a PET. A PET, que é uma tomografia por emissão de positrões, isto é, injeta-se na veia uma determinada substância que tem uma fixação preferencial por células neoplásicas e, portanto, vai-se fixar na zona do tumor. Esta é uma radiografia do lado esquerdo e a tomografia computadorizada do lado direito, que são típicas de cancro do pulmão. Aquela zona arredondada que é apontada pela seta vermelha, tanto na radiografia como na TC do tórax, na TAC do tórax, indicam a presença de um grande tumor pulmonar. Alguns sintomas dos doentes com tumor do pulmão devem-se ao aparecimento de lesões à distância nos mais diversos órgãos, as chamadas metástases. Menos frequente, mas também possível, é que o anúncio da doença, do cancro do pulmão, seja feito através de um quadro clínico que se reporta a lesões em órgãos à distância. Por exemplo, uma pessoa que tem uma perda de consciência e que tem um quadro convulsivo, através dos exames para esclarecer a situação, quando chega a uma urgência, verifica-se que ele tem, como se vê aqui na imagem de ataque cerebral, uma, apontada aqui por esta seta vermelha, tem uma lesão expansiva dentro do cérebro e, portanto, não é uma manifestação de epilepsia, ou melhor, não é uma manifestação da epilepsia tout court, mas sim como consequência de uma metástase de cancro do pulmão que estava no cérebro e que foi o primeiro sinal de que a pessoa tem essa doença. Depois há uma série de exames que têm que ser desencadeados para que se chegar à origem do tumor principal. Também ali, naquela seta vermelha do lado esquerdo, se verifica que aquilo é a zona do fígado, aquela mancha mais escura, é uma grande metástase do fígado e que provoca disfunção e digamos, sintomas desagradáveis abdominais e, no entanto, o problema é um problema pulmonar. Ou aqui, do lado direito, esta cintigrafia óssea mostra metástases nos ossos e, portanto, a pessoa pode ter aquilo que se diz uma fratura patológica, isto é, sem grande traumatismo, ter uma fratura de um braço ou uma fratura do fémur e vai-se verificar depois através da radiografia que está lá uma metástase e isso é resultado de um tumor do pulmão que o doente tem. Perante uma história clínica e um exame radiológico qualquer que ele seja, que são sugestivos de tumor do pulmão, de cancro do pulmão, nós temos que obter uma confirmação do diagnóstico. Para isso temos que fazer uma biópsia do tumor. Faz-se quando o tumor é central no pulmão através de uma endoscopia pelos brônquios, chamada broncoscopia, e depois com uma pinça, através desse aparelho, vamos junto do tumor e fazemos uma biópsia para depois ser analisada na anatomia patológica. Quando o tumor é muito periférico, pode-se fazer por via transtorácica, através da parede do tórax, uma biópsia por agulha que vai à lesão, como se vê aqui apontado por esta seta vermelha, vai à lesão, mas por via transtorácica. Quando o tumor é muito pequeno
ou não se consegue por estas vias um diagnóstico por qualquer motivo, então nessa altura temos que fazer uma biópsia, como já referi antes, cirúrgica, isto é, no bloco operatório, vamos junto do pulmão e fazer uma biópsia através de videotoracoscopia ou então através mesmo de uma toracotomia, abertura do tórax, tirar um bocadinho do pulmão com o tumor e mandar analisar. Existem outros métodos para o diagnóstico, confirmação diagnóstica, mas normalmente são mais utilizados para estadiamento, isto é, para saber quão disseminado está o tumor, mais para isso do que propriamente para fazer o diagnóstico. Mas não é raro que nas lesões, por exemplo, um gânglio debaixo de um braço, um gânglio na submaxilar, a biópsia desses gânglios pode dar o diagnóstico logo do tumor que nós tínhamos visto através da radiografia, por exemplo, do tórax. A análise do exame da espectração é pouco rentável, dá muitos falsos negativos. A mediastinoscopia, que está aqui referenciada em segundo lugar, é mais para estadiamento, que é ir buscar estruturas que estão no mediastino, gânglios geralmente, ou gordura no mediastino, no espaço entre os dois pulmões, ou metástase à distância, por exemplo, se nós estivermos na bacia, no osso da bacia, tivermos, por exemplo, uma lesão que parece ser uma lesão de destruição por metástases, podemos ir aí fazer uma punção e verificar que de facto é uma lesão neoplásica. A videotoracoscopia, que está aqui nesta pequena imagem, cheia de aparelhos, mas no fundo isto é uns para meterem soro, outros para meter uma luz fria para nós visualizarmos as estruturas, outro para meter as pinças, portanto é muita confusão, mas o indivíduo treinado consegue, sem abrir o tórax, fazer uma biópsia dirigida a uma lesão que se está a ver entretanto. E, em último lugar, a cirurgia, pelas razões que eu já apontei, às vezes é o recurso que nós temos, em último lugar, para fazer o diagnóstico. Todos os outros métodos anteriores falharam, por exemplo. Estamos num contexto de exposição ao amianto, mas em qualquer caso de tumor do pulmão, qualquer que seja a causa, nós não devemos esquecer um aspecto, é que há muitos mecanismos que estão implicados na sua carcinogênese, mas há um fator que é a principal causa do aparecimento do cancro, não só do pulmão, mas qualquer outra parte do nosso organismo, uns mais, outros menos, mas qualquer tumor do nosso organismo tem como causa possível o fumo do tabaco. E por isso, como é uma causa que está dependente apenas da vontade do próprio, que é interromper os hábitos tabágicos, eu julgo que vale a pena insistir que o tabagismo é a primeira causa da ocorrência de cancro do pulmão. Ainda para mais que hoje sabemos que o tabaco e o amianto têm um sinergismo para o aparecimento da doença cancerosa do pulmão. Finalmente, abordamos o mesotelioma maligno da pleura. É uma história de um homem de 51 anos que foi trabalhador da construção naval. 2 meses antes já sofreu dor torácica à direita e falta de ar, portanto dispneia, que tem vindo a aumentar com o tempo. A radiografia mostrava o hemitórax, essa radiografia não está aqui, completamente branco do lado direito, portanto aqui ao meio temos o coração, do lado direito o doente está virado para nós, do lado direito é o nosso lado esquerdo, quando olhamos, estava tudo branco, quando se retirou o líquido, a imagem que ficou é aquela mamilonada que está ali referenciada por aquelas setas, que no fundo é completamente sugestivo de se tratar de um mesotelioma, e o líquido, tipicamente, é um líquido de drenagem do tórax, parece mesmo sangue, completamente. Até chegarmos a esta fase e o indivíduo
alguns casos nem sequer serão operados, porque a situação clínica não o permite, mas noutros casos em que é feita a extração, o tumor é um tumor, como está aqui no meio, de aspecto muito carnudo, volumoso, e hoje há cirurgiões torácicos. Eu trabalhei num hospital que tinha vocação preferencial para a patologia do tórax e tínhamos alguns cirurgiões. Lembro-me de um deles que está atualmente a trabalhar na Áustria. E esse indivíduo fazia muitas cirurgias do mesotelioma com ressecções em bloco de pulmão, tumor, parede do tórax, costelas, tudo aquilo em bloco era retirado e, portanto, tem um aspecto perfeitamente arrepiante a peça operatória. Mas o problema é que, para além deste aspecto arrepiante que tem a peça operatória, é todo o rosário de queixas e de sofrimento que está nos antecedentes próximos e todo o indivíduo que tem alguma sobrevida superior a uns meses tem uma série de drenagens do líquido do pulmão, tem uma caquexia que vai se instalando e progressivamente vai o debilitando até ter um final com muita dor, por muito que recorramos hoje a medicamentos que são de grande eficácia para a analgesia, de facto são indivíduos que sofrem muito quando se tem o mesotelioma. E dizer que o amianto é responsável por mais de 80% dos casos de mesotelioma que conhecemos, embora, em alguns casos, não é o amianto que está implicado. Este é um edifício que existe na Alemanha, estamos a aproximar-nos do fim desta conversa e esta imagem é para recordar que em medicina não há dois doentes iguais. Também este edifício, que não tem assim nada de muito atrativo, tem uma particularidade, no entanto, que é todas as janelas são diferentes umas das outras, pois isto é para lembrar que também na exposição do amianto e nos doentes da medicina em geral, os doentes não são iguais e, portanto, também no amianto pode haver uma pessoa com uma fraca exposição durante muito pouco tempo e desenvolve uma doença grave devido ao amianto, e pode haver pessoas com exposição intensa durante muitos anos e têm apenas umas lesões assintomáticas que são encontradas por acaso numa radiografia. De modo que a monitorização do indivíduo que está em risco é fundamental no futuro para se saber o que pode vir a acontecer. Antecipar, portanto, as consequências da exposição. Como notas finais, eu queria deixar-vos aqui algumas reflexões e, em vez de dizer por outras palavras, peço-vos que me acompanhem na leitura do que aqui está exposto neste slide. O amianto era antes considerado um problema de saúde ocupacional, hoje verdadeiramente é um problema de saúde ambiental. A Organização Mundial de Saúde inclui o amianto no grupo principal das doenças cancerígenas. O material em bom estado com amianto significa baixo risco, de modo que sempre que se vai operar em qualquer obra que contenha amianto tem que se ter autorização especial, tem que haver cuidados especiais e deve ser realizado esse trabalho, até a remoção, por gente experiente e credenciada para o efeito. A maioria das doenças do amianto são graves, com um final penoso. A exposição de risco aconselho o relatório médico antes do início das atividades e pelo menos de 3 em 3 anos. Presença de lesões requer vigilância para sempre e é imperioso usar alternativas eficazes ao amianto. Não esquecer que 2005 já foi há muito tempo.